Então, gente, outubro é o mês dedicado pelo Papa Leão XIII, dedicado ao Rosário, à Virgem Maria. Festa do Nossa Senhora do Rosário é dia 7, né? E o Papa Leão XIII escreveu 10 encíclicas sobre o Rosário. Ele é considerado o Papa do Rosário, né? Muitos santos já falaram sobre o Rosário, né? Desde a sua criação, digamos assim, pela própria Nossa Senhora, que comunicou São Domingos, essa grande oração, extraordinária oração católica. Eu penso aqui em dois que mais talvez falaram sobre o Rosário, que é São Luís Grignon Maria de Montfort e o Santo Afonso Maria de Ligório, né? Então tem muitas obras desses santos, sobretudo São Luís, que tem 2 ou 3 obras sobre o Rosário. Santo Afonso tem sobre Nossa Senhora um grande comentário a Salve Regina, Glórias de Maria, né? Fala também sobre o Rosário. Mas eu pretendo falar aqui sobre o ponto de vista de Leão XIII. Leão XIII vai escrever essas 10 encíclicas, todas estão no site do Vaticano, e tem o livro que publica os documentos de Leão XIII, esse livro da Paulus, ele não tem uma das encíclicas. A primeira encíclica do Rosário, esse livro não contém. As outras 9 ele tem, certo? Então, o Papa Leão XIII foi um Papa que tem extraordinárias encíclicas, né, sobre vários assuntos, mas ele tem as 10 sobre a Virgem Santíssima e o Rosário, e tem uma sobre São José, que é também extraordinária nas encíclicas. Vale a pena ler as encíclicas do Papa Leão XIII, todas elas, né? Rerum Novarum, enfim, sobre São Tomás de Aquino, né? O Papa Leão XIII foi um dos responsáveis pela reestímulo ao estudo de São Tomás de Aquino, o advento do neotomismo, né, no final do século XIX, início do século XX. E ele teve um papado longo. O papado dele vai de 1878 a 1903. Ele sucede Pio IX, né, e antecede Pio X. Então, ele morreu também muito velho. Ele é de 1810, então ele morreu com 93 anos, isso. Bem, a primeira encíclica do Papa Leão XIII, ela foi escrita em 1º de setembro de 1883. Tanto 10 anos antes dele falecer, né? 83, não, 20 anos. Supreme Apóstolos Officio. Essa encíclica é muito, muito interessante. Eu vou ler algumas partes dela aqui para a gente comentar. E ela é dividida em... é a primeira encíclica que ele escreve. Eu imagino que ele escreve no intuito de um grande estímulo aos católicos do mundo inteiro a rezar o Rosário. Quando eu digo Rosário, porque em inglês, Rosary, na verdade é o terço nosso. O Rosário aqui é o Rosário mesmo, os três conjuntos de mistérios, né? Não vamos mencionar, pelo amor de Deus, esse outro conjunto de mistérios. Bom, ele divide a encíclica dele nos seguintes tópicos, né? O poder e bondade de Maria
intervenções de Maria na história da Igreja, louvores do Rosário, que os papas anteriores a ele fizeram, o Rosário e os males dos tempos presentes, prescrições e privilégios para o mês de outubro, onde ele vai falar das indulgências, etc. Né? Sobre o poder e bondade de Maria, o Papa fala várias coisas. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Nos momentos de apreensão e de incerteza, foi sempre o primeiro e sagrado pensamento dos católicos o de recorrerem a Maria e de se refugiarem na sua maternal bondade. E isso demonstra a firmíssima esperança, antes a plena confiança, que a Igreja Católica, com toda razão, sempre depositou na Mãe de Deus. De fato, a Virgem Imaculada, escolhida para ser Mãe de Deus e por isso mesmo feita corredentora do gênero humano. Você vê que ele reafirma várias coisas que os papas anteriores reafirmaram e que ainda não se transformaram em dogmas, né? Em dogmas. O quinto dogma ainda não foi proclamado. Mas, enfim, goza junto a seu filho de um poder e de uma graça tão grande que nenhuma criatura, nem humana, nem angélica, jamais pôde, nem jamais poderá atingir uma maior. Então é aquele mistério que ninguém compreende, que Maria está acima dos anjos, embora seja uma criatura de Deus que humana, né? E visto como a alegria mais grata para ela é a de ajudar e consolar todo fiel em particular que invoca o seu socorro, não pode haver dúvida que ela muito mais prazerosamente deseja acolher, antes que exulte em acolher os votos da Igreja toda. Então, ele começa reafirmando uma coisa que toda a Igreja sempre acreditou, né? Que Maria, primeiro, Maria está acima dos anjos, está mais próxima de Deus, de todas as criaturas, e que ela exulta em atender aos pecadores, a invocação de toda a Igreja, a invocação dos pecadores. Bem, depois ele passa a nos contar as intervenções de Maria na história da Igreja. Isso é muito interessante, né? Uma aula de história da Igreja, né? E ela continua, né? Desde sempre atuando na história. A Virgem Santíssima é muito interessada na história dos homens, em ajudá-los, né? Mas essa ardente confiança e piedade para com a augusta Rainha do Céu foi posta em mais clara luz quando a violência dos erros largamente difundidos, ou a transbordante corrupção dos costumes, ou o assalto de inimigos poderosos parecem pôr em perigo a Igreja militante de Deus. O Papa parece estar falando para nós hoje, né? Aqui nessa encíclica de 120 anos atrás, né? Se eu não fizer as contas erradas, 130 talvez, sei lá, né? As memórias antigas e modernas e os sagrados fastos da Igreja relembram, de uma parte, as súplicas públicas e particulares e os votos elevados à Divina Mãe, e de outra parte, os auxílios por meio dela obtidos e a tranquilidade e a paz pelo céu concedidas. Daí tiveram origem esses títulos insignes com que os povos católicos a saudaram: auxiliadora dos cristãos, socorredora e consoladora, dominadora das guerras, senhora das vitórias, pacificadora, entre os quais é principalmente digno de menção o título tão solene do Rosário, que consagra à imortalidade os seus assinalados benefícios em favor da inteira família cristã. Então ele vai lembrar agora, principalmente duas intervenções da Virgem Santíssima na história. Uma foi a primeira em que ela nos deu essa oração, através de São Domingos, que foi na luta contra a heresia
terrível heresia dos albigenses, os cátaros, na Idade Média, que eram os herdeiros dos maniqueus. Desde os primeiros séculos cristãos, os maniqueus foram muito ativos, e na Idade Média eles atingiram o máximo do seu poder, conquistando poder inclusive militar no sul da França e ameaçando destruir a igreja como um todo mesmo, não é? Essa heresia, ela foi terrível, não é? Na Idade Média, e São Domingos recebeu da Virgem Santíssima uma oração para lutar contra esses terríveis inimigos, não é? Que é exatamente a oração do Rosário. Ele lembra, ele diz, contra esses péssimos inimigos, Deus misericordioso suscitou, como vos é bem conhecido, um homem virtuosíssimo, o ínclito padre fundador da Ordem Dominicana, insigne pela integridade da doutrina, por exemplos de virtude e pelos seus labores apostólicos. Ele se preparou com intrépida coragem para travar as batalhas da Igreja Católica, que é as de sempre, contra o mesmo inimigo, né? Confiando não na força das armas, mas sobretudo na daquela oração que ele, por primeiro, introduziu sob o nome do Santo Rosário, e que, ou diretamente, ou por meio dos seus discípulos, depois divulgou por toda parte. Então foi no meio dessa batalha, pouco antes da cruzada contra os albigenses no sul da França, que Nossa Senhora, então, nos deu o Rosário. Então, o Rosário é uma arma poderosíssima para qualquer batalha, inclusive as militares, né, que estavam precisando de mais ocorrer no mundo hoje. A verdadeira, né? Bem, depois ela lembra, o Papa lembra, a grande batalha de Lepanto, onde nós vencemos o Islã e protegemos a Europa da destruição total. É claro que ela está sendo agora, nesse mesmo momento, destruída pelo Islã, o mesmo Islã, né? E agora, infelizmente, a Igreja parece abdicou do poder contra o Islã. Mas o Rosário está aí para nós, todos, né? Rezarmos. Então ele diz, a eficácia e o poder da mesma oração foi depois experimentada também no século XVI, quando as imponentes forças dos turcos ameaçavam impor a quase toda a Europa o jugo da superstição da barbárie. Nessa circunstância, o pontífice São Pio V, depois de estimular soberanos cristãos à defesa de uma causa, que era a causa de todos, dirigiu todo o seu zelo a obter que a poderosíssima Mãe de Deus, invocada por meio do Santo Rosário, viesse em auxílio do povo cristão. São Pio V saía nas ruas de Roma, ele mesmo, né, rezando o Santo Rosário todos os dias, com muita gente o acompanhando, né, e grandes penitências, etc., nessa época de Lepanto. O quanto nós não deveríamos estar fazendo hoje, quando a Igreja está vivendo tão grandes provas, né? Então ele lembra esses dois fatos, depois ele lembra ele faz uma descrição muito interessante dessa. Depois ele lembra uma batalha no século XVII, XVIII, contra os mesmos turcos. Então ele diz, igualmente são conhecidas as histórias alcançadas sobre as forças dos turcos durante o século passado, primeiramente perto de Timisoara, na România, depois perto da ilha de Corfu, com 2 dias dedicados à Grande Virgem, e após muitas preces a ela é levada sob a forma do Rosário. Esta foi a razão que levou o nosso predecessor, Clemente XI, a estabelecer que, como prova de gratidão, a Igreja toda celebrasse cada ano a solenidade do Santo Rosário. Bem, ele não podia ter falado nessa história que ele conta da aparição de Fátima, porque a aparição de Fátima foi muito depois, né, da morte dele, 14 anos depois da morte dele. Mas em Fátima, Nossa Senhora também estava disposta a interferir na história do mundo.
E como naquela época a igreja já não rezava tanto o Santo Rosário, essa é uma interpretação muito pessoal minha, ela pediu, então, alguma coisa concreta da igreja para que ela realizasse o milagre que ela propunha, né? Que foi a consagração da Rússia. E ela, se isso tivesse sido feito, ela evitaria que os males do comunismo se espalhassem pelo mundo. Que males são esses? Bom, nós estamos vivendo todos eles hoje, em todas as partes do mundo, sem exceção nenhuma. Os males do comunismo se espalharam pelo mundo todo, né? Em todos os países, né? E são esses males que, articulados com o Islã, a fúria islâmica, tem colocado em risco toda a humanidade, né? O que disso vai resultar, ninguém sabe. Mas o que todo mundo sabe é que nós ainda temos o rosário para rezar, né? Nós não podemos nunca esquecer isso. Então, em Fátima, Nossa Senhora estava disposta a fazer a grande intervenção na história, né? Ela provou, né, obviamente, para os incrédulos, o poder que ela tinha pelos milagres todos que ocorreram em Fátima e, sobretudo, pelo milagre do sol. Note que o milagre do sol ele foi feito no início do século, no século que seguia ao século XIX, que foi o século mais cientificista de todos os séculos, que mais afirmou a ciência contra a fé, certo? Que mais acreditou que as leis da ciência, dessa ciência física, pudesse explicar todas as coisas que o homem pudesse querer saber, né? E logo no início do século seguinte, Nossa Senhora faz um milagre que aparentemente vai contra a teoria mais querida dos cientistas físicos, que são as leis de Newton. Essas leis que foram popularizadas pelo grande inimigo da igreja, que foi Voltaire. Note que o newtonismo não foi criado pelo Newton, foi criado pelo Voltaire. Certo? Então Nossa Senhora escolhe justamente, certo, tirar o sol do lugar e bambolear o sol no céu. Justamente, eu acho que e não só isso, né? Ela mostra isso para milhares de pessoas, né? E faz com que mesmo os grandes ateus, a maçonaria, etc., os grandes veículos de comunicação, registrem esses fatos. Tá certo? Então, o milagre de Fátima, do ponto de vista científico, né, do impacto na cabeça do homem, na cabeça dos homens de ciência, talvez seja o milagre mais extraordinário, porque não foi feito como os milagres anteriores, antes que a ciência se amadurecesse. Não, foi feito depois que a ciência amadureceu. Depois que as pessoas acreditavam na ciência. Não é? Depois que eles achavam que o Sol tinha que girar, a Terra tinha que girar de uma certa forma, tinha leis, tinha previsão, tinha tudo. O homem fazia uso das leis. E ela justamente, numa lei que era a mais queridinha de todas, ela atuou justamente para mostrar o poder que ela tinha. Né? Bem, deu no que deu, enfim, o pedido de Nossa Senhora em Fátima. Bem, depois, nessa mesma encíclica, o Papa menciona os vários papas e os seus predecessores e os seus vários louvores que eles fizeram no Rosário. Né? Portanto, visto que os fatos demonstram o quanto esta oração é agradável à Virgem e o quanto é eficaz na defesa da Igreja e do povo cristão em alcançar os divinos favores para os simples indivíduos e para a sociedade inteira, não há como causar nenhuma admiração que também outros nossos predecessores, com palavras de fervor encômio, se hajam
aplicado a incrementá-la. Assim, Urbano IV afirmou que cada dia o povo cristão recebe novas graças por meio do rosário. Sisto IV proclamou que esta forma de oração é oportuna não só para promover a honra de Deus e da Virgem, mas também para afastar os perigos que o mundo nos prepara. Leão X disse instituída contra os heresiarcas e contra o serpear das heresias. E Júlio III chamou-lhe ornamento da Igreja de Roma. Igualmente, Pio V, falando desta oração, disse que, ao difundir-se ela, os fiéis, inflamados por aquelas meditações e fervorados por aquelas preces, começaram de repente a transformar-se em outros homens. As trevas das heresias começaram a dissipar-se e mais clara começou a manifestar-se a luz da fé católica. Finalmente, Gregório XIII declarou que o rosário foi instituído por São Domingos para aplacar a ira de Deus e para obter a intercessão da bem-aventurada Virgem. Aplacar a ira de Deus é o que nós mais estamos precisando hoje. Os acontecimentos da igreja atuais precisa que a gente reze muito para aplacar a ira de Deus, né? Não fosse para pedir as graças pessoais, não fossem para pedir as graças que nós precisamos para viver o dia a dia, nós precisaríamos rezar o rosário para aplacar a ira de Deus. Aquela ira de Deus que no Velho Testamento ela sempre se mostrou aplacável através das orações. E hoje nós temos uma oração absolutamente confirmada e afirmada por todos os santos, por todos os papas, que é o rosário. O rosário e os males dos tempos presentes. Vale a pena, os tempos presentes eram o final do século XIX, para o Papa Leão XIII, mas vale a pena ler o que ele fala. Movido por essas considerações e pelos exemplos dos nossos predecessores, julgamos assaz oportuno, nas presentes circunstâncias, ordenar solenes preces a fim de que a Virgem Augusta, invocada por meio do Santo Rosário, nos impetre de Jesus Cristo, seu Filho, auxílios iguais às necessidades. Bem vedes, ó veneráveis irmãos, as incessantes e graves lutas que trabalham a Igreja. Vedes que a moralidade pública e a própria fé, o maior dos bens e o fundamento de todas as outras virtudes, estão expostas a perigos sempre mais graves. Assim também, vós não só conheceis a nossa difícil situação e as nossas múltiplas angústias, mas, pela caridade que a nós tão estreitamente vos une, a sofreis juntamente conosco. Eu diria, a moralidade pública já não existe mais. Não existe mais, esse termo já perdeu o sentido. Existe agora a moralidade pessoal de alguma outra comunidade, mas a moralidade pública, em qualquer nível, já não existe mais, né? Porém, o fato mais doloroso e mais triste de todos é que tantas almas, remidas pelo sangue de Cristo, como que arrebatadas pelo turbilhão dessa época transviada, vão se precipitando numa conduta sempre mais depravada e se abismam na eterna ruína. Por isso, a necessidade do divino auxílio certamente não é menor hoje do que a que era sentida quando o grande Domingos, para curar as feridas da sociedade, introduziu a prática do Rosário Mariano. Iluminado do alto, ele viu claramente que para os males do seu tempo não havia remédio mais eficaz do que reconduzir os homens a Cristo, que é caminho, verdade e vida, mediante a frequente meditação da redenção por ele operada, e interpor junto a Deus a intercessão dessa Virgem, a quem foi concedido aniquilar todas as heresias, inclusive o modernismo, que é a heresia mais insidiosa que a Igreja já conheceu e que está em plena ação na Igreja, em pleníssima ação, eu diria. Por esse motivo, ele dispôs a prática do rosário de modo que fossem sucessivamente recordados os mistérios da nossa salvação. E a esse dever de meditação
se entremeasse como que uma mística coroa de saudações angélicas, intercaladas pela oração a Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, pois, que andamos procurando um igual remédio para não diversos males, não duvidamos de que a mesma oração pelo Santo Patriarca introduzida com tão notável vantagem para o mundo católico, torna-se-á eficacíssima para aliviar também as calamidades dos nossos tempos. O rosário é a oração distintiva do católico, né? Que é o povo escolhido por Deus. Nós somos os sucessores do povo escolhido no Velho Testamento, dos judeus, e nós somos o povo escolhido por Deus até hoje. E nós temos que aplacar a ira de Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais. Senão o povo dele. Portanto, em consideração dessas razões, não somente exortamos calorosamente todos os cristãos a praticarem, sem se cansar, o piedoso exercício do rosário, publicamente ou em particular, nas suas casas e famílias, mas também queremos que todo o mês de outubro do ano em curso seja consagrado e dedicado à celeste rainha do rosário. Prescrições e privilégios para o mês de outubro, que vai começar terça-feira. Estabelecemos, pois, e ordenamos que, em todo o mundo católico, antigamente o Papa ordenava, hein, gente? Graças a Deus você teve isso. O Papa ordenava. Em todo o mundo católico, a solenidade de Nossa Senhora do Rosário seja este ano celebrada com particular devoção e com esplendor de culto. Ordenamos, além disso, que do dia 1º de outubro ao dia 2 do mês seguinte, de novembro, em todas as igrejas paroquiais, e se os ordinários o julgarem vantajoso e conveniente, também nas outras igrejas e nas capelas dedicadas à Mãe de Deus, se recitem devotamente ao menos 5 dezenas do rosário, com o acréscimo das ladainhas lauretanas. Ladainhas lauretanas são a ladainha que a gente conhece como a ladainha da Nossa Senhora. Lauretanas aqui é uma referência a Loreto, onde tem um grande milagre que ocorreu, que é a transladação da casa de Nossa Senhora, desde a Palestina até Loreto. Tem uma grande basílica lá, e frente a dentro dessa basílica se costumava então recitar. Professor, talvez vale a pena fazer um parênteses para explicar um pouquinho a origem dessa ladainha lauretana. De fato, se remonta à casa de Loreto, porque os fiéis que faziam peregrinações, cada fiel tinha, digamos, uma moção para rezar a Nossa Senhora pedindo uma determinada graça. Então, e escrevia numa das paredes, Auxiliadora dos Cristãos. O outro, Mãe Dolorosa. O outro... E assim, houve chegaram a 50 ou mais, alguns se repetiam. Então a igreja foi lá mais tarde, compilou tudo isso e compôs a ladainha lauretana, ou seja, é a nossa ladainha. Devoções. Isso é maravilhoso, essa história é maravilhosa. Perdão? Essa história é maravilhosa, né? Maravilhosa. E essa tradição? Nossa Senhora de Loreto essa história é maravilhosa, vocês procurem lê-la que é incrível. Depois desejamos que, quando o povo se reunir para tais orações, ou se ofereça o santo sacrifício da missa, ou se exponha solenemente o Santíssimo Sacramento, e no fim se dê aos presentes a bênção com a hóstia sacrossanta. Por isso, aqueles que dentro do tempo estabelecido participarem da pública recitação do rosário, com as ladainhas, e orarem segundo a nossa intenção, concedemos para cada vez a indulgência de 7 anos e de 7 quarentenas. Queremos igualmente que tal benefício possam fruir aqueles que, impedidos por legítima causa de praticar em público o piedoso exercício, o praticarem em particular, e orarem também segundo a nossa intenção.
Depois, há aqueles que, dentro do sobredito tempo, ao menos por 10 vezes, cumprirem a mesma prática, ou em público, nas igrejas, ou por justos motivos, nas suas casas, concedemos a indulgência plenária, desde que a piedosa prática juntem a confissão e a comunhão. Indulgência plenária. Essa indulgência plenária das suas culpas concedemos-la também a todos que, na mesma solenidade da bem-aventurada Virgem do Rosário, ou num dos 8 dias seguintes, dia da Virgem do Rosário é dia 7, igualmente se aproximem do tribunal da penitência e da mesa do Senhor, e em alguma igreja rezarem, segundo a nossa intenção, pelas necessidades da Santa Igreja. Então as prescrições do mês de outubro são essas, válidas até hoje. Certo? As indulgências plenárias e as outras indulgências também. As outras indulgências, depois de Paulo VI, elas desapareceram, essas indulgências temporais que eles tinham antigamente, tá? Mas é claro que isso está válido até hoje. Nunca ninguém vai tirar isso da gente, né? Então, o mês de outubro está se aproximando. A igreja nunca teve tanta necessidade que a gente rezasse o rosário, né? Então, para quem ainda não reza o rosário diariamente, eu preciso pensar e fazer um esforço, para quem puder, obviamente, nesse mês de outubro, pelo menos, de rezar todo o rosário, todos os dias. Tá? Se a gente puder fazer isso, se alguns daqui puderem fazer, já é uma grande coisa pela igreja. Né? Muitos ficam indignados com a situação, muitos tentam fazer coisas mais, digamos, vultuosas, passeatas, enfim, manifestações. O mais importante agora é que a gente reze a Nossa Senhora. Sem isso, a igreja não vai resolver os seus problemas, nem nós resolveremos os nossos. Então, o Papa Leão XIII está falando nessa encíclica para nós hoje, né? Nessa e nas outras tantas encíclicas, certo? Essa é digamos assim, uma mensagem do século XIX para os católicos de hoje, certo? Então essa foi a primeira encíclica dele, né? Que ele escreveu. Depois, mas o senhor pediu aí e ofereceu aos presentes de rezarmos o texto mesmo do rosário. Agora, muitas pessoas acham que para rezar o rosário, encontrar um tempo para rezar o rosário é quase impossível nas coisas que existe hoje. Agora, de fato, o ideal seria se recolher numa igreja, no santíssimo, ou em casa. Mas não sendo isso possível, pode se rezar enquanto se faz uma caminhada, enquanto se volta de casa para o serviço, vice-versa, para o colega, sei lá. A gente acaba encontrando o tempo. Eu tenho esse hábito, não vai corrigir tudo, mas, assim, sei a razão pela qual eu rezar há décadas. E consigo, mal, mas consigo rezá-lo diariamente. Mas, assim, aproveitando todos os intervalos para a gente for rezando, porque de fato leva um certo tempo. Ainda que não seja muito bem rezado, Deus será esse encontro, Nossa Senhora, mas de fato a gente tem essa correção. Uma vez que fosse proposta, a gente consegue. Muito boa essa observação. Mas o rosário significa 15 mistérios todo dia. 15 mistérios todo dia, isso aí. Então, foi muito boa essa observação, porque é o seguinte, eu acho que o primeiro impacto de quem começa a rezar o rosário é isso aí. Quer dizer, eu não vou ter tempo. E daí começa a ver, o primeiro benefício do rosário, benefício pessoal, é que você começa a organizar a sua vida em torno do rosário. O primeiro grande benefício, a primeira grande graça de quem começa a rezar o rosário, é que você começa a organizar a sua vida para rezar o rosário. Então, todo o tempo é um tempo de rezar pelo menos uma dezena.
Todo. Vai no bolso, não tem problema. Logo depois do almoço se pode recolher, se pode fazer né? Quem não pode ir ao Santíssimo, faça uma visita mental ao Santíssimo, quer dizer, procure imaginar um Santíssimo exposto, uma igreja que vocês gostam. Esse diretor espiritual que teria mais as aulas e tivesse que comungar diariamente e também de rezar o rosário. Ele teria mais por aqueles que deixassem de rezar o rosário do que de comungar. Exatamente. Porque as pessoas rezando o rosário, normalmente elas voltariam à comunhão. Não tem jeito. Se ela deixasse o rosário, certamente mais tarde ela deixaria de comungar. Certamente. Então, realmente. E outra coisa que ele falou, veja, muitos dias a gente está mais disperso, a gente está mais cansados, etc. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente deixar de rezar o rosário. Se a gente está mais disperso, a gente pede perdão à Nossa Senhora, falando: Nossa Senhora, hoje eu estou disperso, mas eu vou rezar o rosário. Certo? Eu vou rezar. Hein? 15 e não 20 dezenas. 15 dezenas, claro. Aquilo ali pode esquecer, gente. Aquilo ali não tem jeito. Tá? Não, aquilo ali não. Aquilo ali não tem o menor sentido, não. Depois eu tenho até um texto muito bom de por que não rezar o mistério menor. Uma observação sobre essa semana: o Padre Pio rezava 5 rosários completos por dia. Por isso que nós podemos hoje recorrer a ele também. Pelo menos, pelo menos. E outra coisa, ninguém reza o rosário por mérito, como ele falou. Ninguém reza o rosário por mérito. A gente reza o rosário por graça. Ninguém teria força de rezar todos os dias e fazer as mesmas meditações. É um negócio que fica maçante. Eu quero ler a propósito disso, eu quero ler uma passagem de Padre Antônio Vieira. Sabem que Padre Antônio Vieira, ele escreveu 30 sermões sobre o rosário. 30. Isso impresso dá mais ou menos um livro de 500 e poucas páginas. São maravilhosos esses sermões. Padre Antônio Vieira. Tá certo? O primeiro sermão que ele rezou, tá certo? Tem uma coisa extraordinária. Eu aqui agora não vou ter a data desse sermão, mas enfim. Mas ele tem um trecho extraordinário sobre o rosário, a reza com a meditação, né? Ele diz assim: São João Crisóstomo e São Gregório Niceno, 2 grandes lumes da igreja e seus intérpretes, definiram a perfeita oração desta maneira. São João Crisóstomo, falando da oração em comum no livro 1, diz que a perfeita oração é um colóquio do homem com Deus. E São Gregório Niceno, comentando particularmente a oração do Padre Nosso, Pai Nosso, que é a primeira e principal do Rosário, diz que a oração perpétua é uma prática e conversação com Deus. E que fundamento tiveram esses grandes doutores, a quem seguem Santo Tomás e todos os teólogos, para definir a oração com o nome de colóquio, de conversação e prática com Deus? O fundamento que ambos tiveram foi porque o colóquio, a prática e a conversação não é só falar, senão falar e ouvir. É dizer de uma parte e responder da outra. E nesta comunicação recíproca consiste a essência e excelência da perfeita oração. Na oração menos perfeita, fala o homem com Deus. Na perfeita e perfeitíssima, fala o homem com Deus e Deus com o homem. E isto é o que reciprocamente exercita o rosário. Como oração perfeitíssima, nas 2 partes de que é composto. Notem bem agora, hein?
O rosário compõe-se da oração vocal e mental. Vocal nas orações que reza, mental nos mistérios que medita. Enquanto rezamos, falamos com Deus. Enquanto meditamos, fala Deus conosco. O nosso rezar são vozes, o nosso meditar é silêncio. Mas nesse silêncio ouvimos melhor do que somos ouvidos nas vozes. Porque nas vozes ouve-nos Deus, e nós, no silêncio, ouvimos nós a Deus. Então, esse é um primeiro dos sermões que ele faz. Os sermões, talvez um dia, quem sabe, eu me anime a fazer umas palestras aqui sobre sermões para vocês. É maravilhoso, simplesmente. Bem, vamos falar de pelo menos mais uma encíclica, porque não vai dar tempo mesmo. E eu vou descrever suas encíclicas aqui, vou parar numa delas que eu acho mais importante para nós aqui. A segunda encíclica que ele escreveu foi 1 ano depois, e ela já consta desse livrinho aqui da Paulus, tá? Chama Superiore Anno. E foi escrita em agosto de 1884, certo? É uma encíclica bem pequenininha que ele lembra a encíclica anterior e renova as indulgências do mês de outubro, tá certo? Uma encíclica bem pequenininha mesmo. A terceira encíclica, uma grande encíclica, grande nos padrões de Leão XIII, não nos padrões de João Paulo II, né? Porque João Paulo II era um livro inteiro de coisas. A terceira encíclica, ele passa muito tempo sem escrever encíclicas marianas. Ele passa 7 anos. Em 1891 ele vai escrever então a terceira encíclica, e daí vários anos em sequência. Em setembro de 1891, chama Octobre Mensi, mês de outubro, né? E aí ele vai renovar e vai, enfim, falar muitas coisas belas sobre o rosário. E que ele basicamente diz sobre a essência do rosário. Eu quero ir para uma outra encíclica aqui. A quarta encíclica, essa é uma das grandes encíclicas. Para mim, para o meu gosto, é uma das grandes encíclicas marianas. Chama Magna Dei Matris. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade, é que os documentos papais, Magna Dei Matris significa gloriosa Mãe de Deus. Os documentos papais, eles normalmente têm o título das primeiras palavras que eles começam, né? A primeira expressão que der algum sentido, né? Eles colocam o título como... Então, em latim, essa encíclica começava com isso, né? Magna Dei Matris, a gloriosa Mãe de Deus, etc, etc. E nessa encíclica ele desenvolve uma ideia muito, muito interessante sobre esse Enés. Não, ainda não é. Essa é na próxima. Ainda não é nessa, é na próxima. Eu quero terminar a nossa conversa aqui com essa ideia que ele Laetitia Sancta, Sancte, alegria santa, né? Essa encíclica ele escreveu em setembro de 1893, logo depois do Octobre Mensi. E ele desenvolve aqui uma ideia muito interessante, que é quais são os efeitos que o rosário tem sobre os três males que mais perigosamente ameaçam o bem comum. Veja bem, agora ele está falando da ação, do resultado do rosário para o bem comum, para a sociedade. Tá certo?
hoje em dia, nós diríamos assim, quais que são os bens políticos do rosário? Política nesse sentido do bem comum. Não do PT, né, gente? Né? Obviamente, né? Não do Zé Genuíno, não do... Né? Então, Professor, para generalizar um pouco, colocar o benefício para a sociedade temporal. Isto, bem comum, sociedade temporal, tá certo? Porque nós não somos gnósticos, né? Nós estamos preocupados também com a matéria, com a nossa vida aqui e agora. Né? Nós não achamos que só o espírito equivale, né? Nós somos uma mistura dessas duas coisas, né? Então, contudo, 3 são os males que mais perigosamente ameaçam o bem comum. E são, veja se ele não tem razão, isso é também uma lição de psicologia. Psicologia que a igreja é mestre. Né? Psique é alma. A igreja cuida disso exatamente. Né? A aversão à vida humilde e laboriosa. Esse é um dos males. A aversão à vida humilde e laboriosa. Segundo mal, o horror ao sofrimento. Terceiro mal, o esquecimento dos bens futuros, objeto das nossas esperanças. Agora o Leão XIII vai ser um grande mestre espiritual aqui. Então ele vai dizer o seguinte, que os 3 mistérios vão atacar cada um desses males. Os 3 conjuntos de mistérios. Mistérios gozosos, dolorosos. Então vamos lá. Então, infelizmente eu vou ter que ler, porque isso aqui é muito bonito para a gente ficar resumindo, tá? Então ele fala assim, nós lamentamos, e conosco o devem deplorar também aqueles que não admitem outra regra, a não ser a da luz da razão, nem outra medida, a não ser a da utilidade. Nós lamentamos que uma profunda chaga tenha golpeado o corpo social, a partir do momento que se começou a descuidar dos deveres e das virtudes que formam o ornamento da vida simples e comum. Disso, afinal, resulta que nas relações domésticas, os filhos deficitários de educação, a não ser a da inconsistente e da espontânea, arrogantemente recusem a obediência que a própria natureza lhes impõe. Por esse motivo, os operários distanciam-se do trabalho, recusam a fadiga, e os descontentes com a própria sorte elevam o semblante para metas demasiadamente altas e aspiram uma descabida partilha de bens. Ao mesmo tempo, muitos, depois de terem abandonado o país nativo, passaram a procurar o barulho e os numerosos atrativos da cidade. Esse é o mesmo Papa que escreveu a Rerum Novarum, né, gente? Também por esse motivo faltou o necessário equilíbrio entre as classes sociais. Tudo ficou flutuante. Os ânimos estão agitados por rivalidades e ciúmes. A justiça está abertamente violada. E os que ficam desiludidos com essas esperanças procuram atrapalhar a tranquilidade pública com sedições, com desordem e com resistência aos defensores da ordem pública. Aqui dá para entender muito bem, quem conhece as ideias de Leão XIII, a encíclica, principalmente a Rerum Novarum, o que ele está querendo dizer. Não temos tempo para falar sobre isso agora. Contra esses males, achamos que se deva procurar remédio no Rosário de Maria, composto como bem ordenada série de orações da pia contemplação de mistérios relativos a Cristo Redentor e a sua mãe. Sejam explicados em uma forma exata e popular os mistérios gozosos, apresentando-se aos olhos dos fiéis como tantos outros quadros e vivas refigurações das virtudes. E assim cada qual verá quão fácil e rica maneira estes oferecem de ensinamentos aptos a arrastar com maravilhosa suavidade os ânimos à honestidade da vida. Então agora ele vai falar: eis diante de nosso olhar a casa de Nazaré, onde toda a santidade, a humana e a divina, estabeleceu sua morada.
E qual exemplo de vida comum? Qual modelo perfeito de sociedade? Certo? Então, ele está dizendo que esse mistério está combatendo a aversão à vida humilde e laboriosa. Então ele pega o exemplo da Sagrada Família, que é o exemplo dos primeiras 5 dezenas do Rosário. Não é isso? Ora, esses exemplos de modéstia, humildade, tolerância da fadiga, de bondade para com o próximo e fiel observância dos pequenos deveres da vida cotidiana, e numa palavra, os exemplos de todas essas virtudes, logo que entram nos corações e se insinuam profundamente, pouco a pouco, certamente, produzem aí a desejada transformação dos pensamentos e dos costumes. Esse é o primeiro efeito dos mistérios dos primeiros 5. O segundo e funestíssimo mal, que nunca deploraremos o suficiente, porque sempre mais difusa e ruinosamente envenena as almas, é a tendência a fugir da dor e afastar com todos os meios todas as adversidades. Com efeito, a maioria dos homens já não considera como deveria a serena liberdade de espírito como prêmio para quem pratica virtude e suporta vitoriosamente perigos e dificuldades, mas persegue uma quimérica perfeição da sociedade, na qual, removido todo o sacrifício, se encontra em todas as comunidades terrenas. Quem hoje, o pagão moderno, não acredita que pode fugir de todos os sacrifícios, todas as dores e tudo, e se refugiar num eterno ambiente de prazer e de coisas boas? Que pagão moderno não procura isso a vida inteira? Não é isso? E que católicos também que não procuram a mesma coisa? Como nós mesmos, né? Em cada minuto da vida da gente, a gente cai nessa mesma esparrela. Dor, no caso nosso, na linguagem católica, é igual a cruz, amor à cruz. Isto, então, exatamente. As pessoas podem dar dor porque não querem seguir o nosso modelo dessa. As igrejas, inclusive, tiram essa cruz, né, de tudo quanto é lugar. Que coisa horrível, né? Ora, esse agudo e desenfreado desejo de uma vida cômoda fatalmente enfraquece os ânimos, os quais, ainda que não se abatam completamente, ficam, contudo, de tal forma enervados que antes vergonhosamente cedem diante dos males da vida e depois sucumbem miseravelmente. Então ele vai propor que o segundo conjunto de mistérios, né, os mistérios dolorosos, vão resultar, que a nossa meditação nesses mistérios vão resultar que a gente olhe mais para os sofrimentos, olhe mais para a heroicidade de suportarmos os nossos sofrimentos que Deus nos manda, mas sem reclamar, né? Ora, contra este mal, é bem justificado esperar um remédio no Rosário de Maria. Ele, por força do exemplo, pode contribuir para fortalecer os ânimos. Isso obter-se-á se os homens, desde sua infância e depois, constantemente em toda a sua vida, se dedicarem ao recolhimento e à meditação dos mistérios dolorosos. Então, os mistérios dolorosos, o Papa Leão XIII indica para esse mal. Que mal? Aversão, horror ao sofrimento. Então, nos mistérios dolorosos, nós meditamos os sofrimentos que Nosso Senhor, ser humano, passou. Nós aumentamos a nossa devoção à sagrada humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso desapareceu do mundo católico, né? A devoção à sagrada humanidade de nosso Senhor. Que é exatamente isso. Ali ele estava sofrendo como um ser humano. Isso não era como Deus. Deus não sofre. Era como um ser humano. Tá certo? O terceiro mal. O terceiro mal é, lembrando, o esquecimento dos bens futuros, objeto das nossas esperanças.
Se a gente esquece os bens futuros, nada a gente faz. Né? Se a gente não acha que a nossa vida é eterna e para nós há dois destinos, o inferno ou o céu, a vida aqui perde todo o sentido. Né? O terceiro mal para o qual é preciso encontrar remédio é próprio, de maneira especial, dos homens dos nossos dias. Imagina se era dos homens do final do século XIX, o que não dizer dos homens do início do século XXI. Com efeito, os homens do tempo passado, mesmo procurando com paixão excessiva as coisas terrenas, contudo, não desprezavam completamente as celestes. E até os mais sábios entre os próprios pagãos ensinaram que essa nossa vida é lugar de hospedagem e estação de passagem, mais do que moradia fixa e definitiva. Então, ele oferece, né, o terceiro grupo de mistérios, o remédio para que a gente se lembre dos bens futuros. Não é? Dos bens futuros. E é óbvio que o católico nunca pode deixar de, ao meditar os bens futuros, também lembrar da possibilidade dos males futuros. Ninguém tem a salvação garantida, não é isso? Então veja, o Papa Leão XIII, nessa encíclica, ele é muito grande, não vou lê-la toda aqui, né? Ele propõe o rosário contra os males sociais, como uma solução de política, não vou falar desse termo não, que ele é muito feio, do bem comum. Bem comum. Então veja que a extensão que ele dá aqui ao rosário é extraordinária. Extraordinária. Quer dizer, numa sociedade em que todos rezassem o rosário, o bem comum estaria acima de tudo. O bem comum temporal, como ele falou. Bem comum temporal. Seria a sociedade perfeita que os comunistas querem. Os comunistas querem impor, né? Essa sociedade e matar todo mundo de preferência que não concorde com ela. Eles não querem, eles matam. Eles matam. Eles matam. Então veja bem, esta é a base da tal doutrina social da Igreja. Esta é a base da doutrina social da Igreja. Então, na base da doutrina social da Igreja, o Papa Leão XIII, da Rerum Novarum, que é a encíclica, digamos assim, que inicia essa concretização da doutrina social da Igreja em termos modernos, né? Ele coloca na base do bem comum o rosário. Esta extraordinária oração. Então, ao longo dessas encíclicas, Leão XIII, ele vai analisando o rosário em todas as suas dimensões. Duas dimensões eu gostaria de enfatizar aqui hoje, para terminar. Primeiro, é a dimensão de aplacar a ira de Deus. E a outra é essa dimensão do bem comum da sociedade. E lembrar a todos que nós temos uma oportunidade muito grande de ganhar indulgências plenárias, agora no mês de outubro, com a recitação do rosário. Rosário, não terço, rosário. E queira Deus que, ao rezar o rosário em outubro, quem ainda não reza cotidianamente rosário, vocês tomem o hábito e continuem a rezá-lo para sempre. Né? Rezar o rosário significa organizar a vida em torno do rosário. Isto já é a primeira graça do rosário. Não tem nenhuma dúvida. Se você pensar o tempo inteiro no rosário, como é que você vai acabar? Você contar o quanto falta de dezenas para acabar? Prometo, hoje falta 8 dezenas para acabar o rosário. Eu tenho que pensar nisso. O dia todo. Tá certo? Até acabar. Tá certo?
Faltou muita coisa para eu falar aqui, mas a hora já está adiantada. Eu sugiro a todos que, se puderem, acessem o site do Vaticano. Tem um link no meu blog para todas as encíclicas marianas do Leão XIII. Acessem e leiam essas encíclicas. Ao longo do mês é uma boa coisa para se fazer, ao longo do mês de outubro, né? E uma das coisas que o Papa também diz, o Papa Leão XIII, que não deu para comentar, é que é absolutamente fundamental que a oração do Rosário se acompanhe, né, sempre de mortificações, pequenas mortificações ao longo do dia. A própria articulação do Rosário com o cotidiano de vocês já vai permitir que vocês façam algumas mortificações. Gente, mortificação não é uma coisa absolutamente extraordinária, não. São pequenas coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que, por exemplo, se você ficar 5 minutos sem mexer um músculo, pouca gente consegue. Já é uma mortificação incrível. Acerta o diafragma, porque aí vocês não conseguem ficar os 5 minutos vivos, pelo menos. Mas fiquem 2 minutos sem mexer um músculo. Ninguém precisa saber, ninguém vai ver isso. Primeiro, ninguém vai ver isso, só Deus. Nós e Deus. Isso, ela dizia, já é uma mortificação incrível. Está chegando o verão. Atrase 5 minutos tomar um copo d'água quando vocês estiverem com sede. Não mata ninguém. Já é uma mortificação incrível. Ofereça as almas do purgatório que estão com sede, né? Permanentemente. Qualquer coisinha que vocês fizerem. Na rua tem um lixo no chão. Qualquer coisinha. Pega e põe no lixeiro. Qualquer coisa. Qualquer coisa que seja, que não está nos planos, que seja um pouquinho mais difícil. Não tentem nunca coisas extraordinárias que só os santos conseguem. Né? Mas as coisas pequenininhas. Por exemplo, passe um dia sem reclamar de nada. Nada. Do calor, de você ter dormido mal, do torcicolo, da dor no dedinho, nada. Isso já é uma modificação. Esse já é só para santo. Mas vocês podem passar 1 hora sem reclamar. Certo? Passar um dia sem reclamar já está no estado de santificação. Mas passa 15 minutos, sei lá. Então, mortificação e rosário no mês de novembro. Se a graça de Deus vier, nós vamos continuar isso para sempre. Tá certo? Alguma observação? Alguma...